Olá, NeuSkyer, sejam bem-vindos a mais um Sky Case Plus e nesta edição temos uma novidade. Estamos em três aqui para fazermos a discussão de mais um caso selecionado especialmente para você, certo? Então hoje eu, Tomás Fred, estou na companhia do nosso caro Vitor, que já é conhecido nosso do Sky Case Plus, e agora o Davi Haddad vai fazer parte da nossa discussão também. Sejam bem-vindos, Vitor e Davi. Obrigado pela presença de vocês. Vamos para mais um Sky Case Plus? Vamos embora, Tomás. Vamos nessa. Então, Vitor, por favor, começa. Fala um pouco do paciente, da história clínica dele para a gente, por favor. Bom, a gente vai começar hoje, então, com um paciente do sexo masculino. Ele tem 78 anos. De antecedentes, ele era hipertenso, bem controlado, tinha hipotiroidismo e estava usando enalapril 10 miligramas por dia e Synthroid 75 microgramas por dia, né? Levotiroxina. Esse paciente ele dá entrada pelo pronto-socorro com uma cefaleia súbita, intensidade 10 em 10, holocraniana e pulsátil. A cefaleia tinha um padrão em Thunderclap, atingiu o pico de dor em menos de 1 minuto. E durante a triagem, esse paciente começou a ficar sonolento e muito desatento. Ele foi levado para a sala de emergência, os sinais vitais estavam com uma frequência cardíaca, estava um pouco taquicárdico, 110, uma pressão de 130 por 80, frequência respiratória de 20, saturava bem, 96%, e uma glicemia capilar de 130. Tá? O que chamava atenção no exame neurológico desse paciente? Ele tinha um Glasgow 13 na entrada, perdia ponto na abertura ocular e na resposta verbal. E o NIH dele, né, o exame neurológico estruturado ali, que a gente usa nos protocolos AVCs na emergência, era um NIH de 12 pontos. E basicamente o que estava sendo pontuado? Né? Ele estava sonolento, ele estava obedecendo comandos, mas ele estava um pouco confuso, estava desorientado, ele tinha uma disartria leve, tinha uma hemeropsia homônima à esquerda, ou seja, ele não conseguia ver, né, o lado esquerdo do campo visual, movimentava menos o lado esquerdo do corpo, mas não parecia bem ser uma hemiparesia, parecia ser mais uma extinção, parecia ser uma heminegligência do lado esquerdo. E aí, nesse momento, a gente tem esse paciente com cefaleia súbita, déficit neurológico focal, um paciente que já estava evoluindo com sonolência. A gente formulou aí algumas hipóteses, né, que a gente pode até classificar aqui, né? Tem uma síndrome cefaloálgica, né, uma síndrome álgica caracterizada por essa cefaleia, que provavelmente é secundária. E a gente tem essa síndrome aí, esse déficit motor caracterizado por heminegligência, disartria, que parece ser um déficit mais cortical, né? Topografando aí, eu diria, occipito parietal à direita, muito provavelmente. E do ponto de vista etiológico, lembrar do nosso mnemônico, né, o vitamindec, vitamina CDF, como você quiser, a etiologia vascular aqui ela tem que vir forte em cima, né? Porque foi um quadro súbito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse caso é vascular. Inflamatório é menos provável, porque foi uma evolução muito rápida. Se ele tivesse tido um trauma, o trauma ia entrar forte aqui também, mas muito provavelmente a etiologia aqui é vascular, também poderia até ser uma etiologia epiléptica, mas o que a gente quer descartar aqui é se isso é um AVC, e se é um AVC isquêmico, ou se é um AVC hemorrágico, talvez uma síndrome de vasodilatação cerebral reversível, uma TVC com infarto hemorrágico venoso, seriam todas etiologias aí dentro do meu vascular que poderiam justificar esse quadro. E nessa situação, o ideal é que a gente acione o protocolo AVC e parta aí para um primeiro exame que seria uma tomografia com angiotomografia do crânio, após estabilizar esse paciente. Ótimo. E então, a hipótese AVC. Aí para o pessoal mais novo, esse pessoal que está começando, não tem tanta experiência. Nesse caso, não faz a trombólise, se você está achando que é um AVC isquêmico, né? Tem que pedir a tomografia antes, correto? Sempre tomografar antes, né? A tomografia para descartar a hemorragia. Então, o nosso primeiro passo aqui é ver se esse paciente não sangrou. Ótimo. E aí, então, eu ia fazer uma pergunta para vocês dois. Que exame pedir? Tomo ou RM? Já respondi, foi tomo, tá? Nesse caso, foi feito o protocolo na instituição que incluía a angiotomografia, tá bom? Então, foi feita a tomografia. Até acrescentar um ponto, né? O Davi pode até comentar, mas assim, esse é um paciente que chegou com 2 horas de déficit, tá? Na verdade, 2 horas de dor, mas ele faz o déficit em vigência da admissão.
Então, talvez o ictus dele seja até mais rápido, né? É. Pelos sintomas aí que o Vitor descreveu, né? Poderia até ser um AVC isquêmico com oclusão proximal, né? Pode levar a sonolência. Uma É um dúvida, diagnóstico diferencial, né? uma dúvida que eu tenho, o fato de ter uma cefaleia precedida da paresia fala mais a favor de ser AVC isquêmico ou hemorrágico? E tem dois, como se fosse red flags, né? Que você pode pensar no hemorrágico, a sonolência, que o Vitor falou, e a cefaleia, né? Tá. Mas, mesmo assim, tem que esperar a tom para ver, né? Tá bom. Exatamente, Eu exatamente. vou compartilhar com vocês a minha tela, então. Vamos lá? Preparados? Esse é o exame do paciente. Já temos uma ideia do que pode ser, né? Já sabemos que não é AVCI. Por quê? Porque nós temos sangue aqui. Então tá, né? Uma hemorragia extensa. Aliás, é uma hemorragia muito exuberante, heterogênea, né? Muito grande, né? Volumosa. Você veja que pega o lobo parietal, occipital, vai para o corpo caloso e estende intraventricular, tá? Então, uma hemorragia extensa, tem hemorragia aqui é uma HSA, né? Parietal aqui à esquerda. Temos também formando uma HSA aqui no cíngulo direito e tem hematoma também aqui parafalcino. Tudo agudo, né? Então, uma área de hemorragia extensa, muito efeito compressivo, tá? Um efeito expansivo sobre o hemisfério cerebral direito, pagando todos os sulcos, efeito expansivo sobre os ventrículos. Aí é questão do dia a dia, do laudo da radiologista, é descrever onde está a localização do sangramento, procurar dar o tamanho, volume e o efeito expansivo, tá? Vamos pular para angiotomo, mas antes, aí eu queria fazer um adendo. Com esse padrão de imagem, a gente pensa que não deva ser hipertensivo pela localização, que a gente chama de hemorragia lobar. O que quer dizer lobar? Traduzindo, uma hemorragia periférica e não núcleo capsular, né, que nem seria caracteristicamente as hemorragias hipertensivas, que são mais comuns, nas regiões capsulares e eventualmente na ponte, né? Então, essas hemorragias muito periféricas, que nós chamamos de lobares, tem que acender, né, a luz ali, porque não necessariamente pode ser sangramento hipertensivo, né? Então, nós temos que incluir outros diagnósticos, outras possibilidades etiológicas. Teria que entrar obrigatoriamente o quê? Lesões vasculares, né? Digo, se tem alguma MAVE por baixo, alguma fístula. Trombose venosa, que nem o Vitor falou, ótima hipótese. Periférico, assim, pode ser que tenha uma trombose de seio e complicou com um infarto venoso hemorrágico. Óbvio, pode ser. Por isso que a anjo também é importante nesse caso. E aí, eu já entro dando uma observação para todo mundo que estiver assistindo. Está acompanhando o exame nessa hora, foi feito o protocolo de AVC, geralmente roda a fase arterial. Nesse caso, você olha, opa, tá estranho, vamos rodar a venosa também, para excluir trombose venosa. Se é extremamente importante a gente estar do lado e orientar isso, tá? E pode ser tumor também, né? Paciente idoso, vai que ele tem algum tumor por baixo, né? E aí? Eu, antes de dar alguns outros detalhes em relação à imagem, eu vou colocar aqui a anjo mostrando para vocês. Fez a anjo, esse paciente fez a anjo, tomo arterial e venosa intracraniana, não tinha nenhuma lesão sugestiva, malformação vascular. MAVE, fístula, não tinha nada, não tinha trombose também, tá? Não tinha aneurisma, tá bom? Que justificasse o sangramento, ou seja, anjo normal, tá? E aí? Será que eu consigo, então, estreitar um diagnóstico inicial? Será que eu tenho certeza que não é tumor? Será que eu tenho certeza que não é algum outro tipo de sangramento por esse padrão? E agora, então, eu vou reconstruir no plano sagital. E é por isso que é um caso muito legal, muito interessante. Vocês querem fazer alguma consideração antes de eu seguir um pouco aqui na explanação? Eu tinha uma pergunta também. Por que, Vitor, que você, na sua discussão, você levou então a possibilidade de ser essa localização parieto-occipital? Você acertou, né? O que chama muita atenção, né, dessas lesões parietais é a questão da negligência. Então, quando você tem lesão parietal grande, no hemisfério não dominante, que geralmente é o direito, né,
os pacientes costumam ter heminegligência. Tá? Então, entendi. Isso era uma coisa que chamava a nossa atenção. Tá. E a questão da hemenopsia, ele também tinha perda de campo visual à esquerda. Então, foram duas coisas aí que realmente chamaram a atenção. Davi, você quer falar alguma coisa? Posso prosseguir aqui? Uma coisa interessante que você falou, que às vezes quem não tem tanta experiência pensa que a ANJA é só para excluir oclusão proximal se for um AVC isquêmico, né? E aí muitas vezes tem gente que não precisa da ANJA. Mas nesse caso é importante você olhar, um AVC lobar, né? Um AVC hemorrágico lobar. A gente precisa da anjo para diagnóstico diferencial com as lesões vasculares que você comentou. E assim... E lembrar de não parar quando você vê o sangue parar, né? Continuar a investigação. E outra coisa, por exemplo, uma coisa legal que já aconteceu isso, pode acontecer isso também. Fez hexatomo, sem contraste, protocolo, não foi protocolo AVC na instituição, você olhou isso? Olha, vamos descartar uma complicação de uma trombose venosa. O que nós podemos fazer? Primeiro de tudo, eu sempre gosto de falar isso, principalmente para os residentes, olha a densidade do seio. Se o seio tiver um pouco denso, você está na dúvida, poxa, reconvoca o paciente para injetar, entendeu? É benefício para o paciente, reconvoca ele para injetar para você excluir trombose de seio, entendeu? Olha o seio, tá branco, você ficou na dúvida se está branco ou não, injeta nele, reconvoca para injetar, que você pode mudar completamente o manejo clínico dele. Isso é uma coisa que você está falando, né, Tomás? A gente teve recentemente aí, né, eu fiz um Sky Experience sobre AVC hemorrágico, né, hemorragia intracerebral espontânea, e é muito importante a gente considerar o leque diagnóstico diferencial desses pacientes em termos de etiologia do AVCH, porque tem causas com tratamento completamente diferentes. Então, a gente sabe, o AVC hemorrágico de etiologia hipertensiva, ele comumente é mais núcleo capsular, como você disse, ele pode até ser lobar, mas reparem, esse paciente estava com uma PA normal, ele estava bem controlado da hipertensão, então isso já fala contra, tá? Mas é a nossa etiologia mais comum. Só que a gente precisa considerar outras etiologias, né? Dentre essas outras etiologias, a gente tem que ver se o paciente usa alguma medicação que predispõe risco de sangramento, então, principalmente os anticoagulantes, né? O Marevan, as heparinas, os anticoagulantes diretos. A gente precisa pensar em angiopatia amiloide, principalmente em pacientes acima de 55 anos com hemorragias corticais. E a gente tem também outras lesões estruturais que podem fazer hemorragia, né? E aí a gente tem as MAVs, os cavernomas, as fístulas, como o Davi disse. Existe a possibilidade do sangramento tumoral, seja um tumor primário, mas geralmente acontece mais em metástases. E no caso da TVC, e foi interessante você ter comentado isso, porque o paciente com trombose venosa cerebral, infarto hemorrágico venoso, gente, o tratamento é anticoagular. Então, a importância de você diferenciar uma TVC com hemorragia de uma outra hemorragia, né? É uma hemorragia que você anticoagula. E um detalhe, agora eu vou defender um pouco o meu lado. Os pacientes, o pedido chega sem informação clínica nenhuma. Então, o radiologista tem que estar ciente de tudo que pode acontecer, de todos esse leque de etiologias aí, tá? Por isso que é importante nós termos ideia do padrão de sangramento, características, localização, tudo, saber todo um contexto clínico na imagem. Bom, então, agora acredito que todos já devam estar bem curiosos. Então, eu vou voltar no plano sagital, porque é onde eu acho que fica mais fácil da gente buscar a característica que vai matar o diagnóstico aqui. Então, aqui o sangramento, né? Aqui com a extensipodensidade, aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem essas imagens alongadas aqui, lembrando, né, os dedos, né, digitiforme. Então, quando forma essa lobulação do sangramento aqui, ó, forma esse aspecto de digitiforme e nós temos associados na imagem sinais de HSA, aqui, ó, que ficou bem visto aqui nesse caso no plano sagital também, isso aqui é altamente sugestivo de angiopatia amiloide, certo? Ou seja, na imagem, na tomografia, isso foi publicado em 2018, a gente vai falar isso aqui agora, foi publicado em 2018 os critérios de Edimburgo, que seriam os critérios diagnósticos por tomografia computadorizada de angiopatia amiloide, que é o diagnóstico desse caso. Ou seja, paciente com esses dois achados de imagem
tem alta especificidade, repare que eu estou falando, especificidade para ser angiopatia amiloide, beirando aí 90%. Ou seja, viu esse sangramento lobar, finger-like, que nem eles descreveram, e HSA associada, você tem obrigação de levantar a hipótese diagnóstica de angiopatia amiloide. Tá? Então, nesse caso, esse paciente foi drenado. Isso é uma coisa, né, o Tomás está trazendo aí uma informação nova, né, apesar de ser um artigo de 2018, esse critério começa a ser validado agora em 2022, e é importante a gente falar que, classicamente, o diagnóstico de angiopatia amiloide, né, o Davi pode até comentar um pouco mais com a experiência dele da neurovascular, o diagnóstico definitivo, ele é histopatológico, mas é uma coisa que a gente faz muito pouco hoje, e a gente usa, né, a gente sempre usou os critérios de Boston, que são critérios que dependem da ressonância, podendo utilizar a biópsia, às vezes quando o paciente, como foi esse caso, vai para uma drenagem, você pode pegar e tentar biopsiar ali a meninge, né, tentar avaliar material amiloide, né, nesse material que foi extraído. Mas o critério de Edimburgo é justamente isso que o Tomás falou. Você consegue ter uma sensibilidade, uma especificidade relativamente boa, de acordo com algumas alterações de imagem, pela tomografia. Né? Em especial quando você tem pacientes que não podem ir para ressonância, né, Tomás? Exatamente. Não, e outra, é que nesse paciente, o quadro clínico grave, ele não tem condição de ir para ressonância. Primeiro exame, atomo, tem sangramento significativo, depois foi abordado cirurgicamente. Então, ele não ia fazer ressonância. Por isso que eu acho que é grande, não só onde a ressonância não está disponível, mas também quando o paciente não pode fazer a ressonância. Isso eu acho que é muito interessante também. Aqui o resumo do caso, mostrando para você, né, os finger likes, olha como é que ficou, HSA, então viu isso, angiopatia amiloide, colocamos um laudo, hein? A hipótese diagnóstica de angiopatia amiloide nesse caso, anjo normal, facilitou termos uma anjo normal, né, para esse paciente. E aqui o resumo, né, esse é o artigo original publicado pelos autores no Lancet, os critérios de Edinburgh, e é isso, ele mostrando aí a correlação, né, específica aqui, ó, o finger-like dele aqui, ó. Olha o finger-like, como fica muito parecido com o nosso. E altíssima especificidade, né? E agora eu até vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem comentando aí, foram publicados 2 artigos agora, né? Saíram publicados agora, revendo toda o critério de Edinburgh pela Tomo, na Neurology, e muito legal. Eles falam que exatamente isso, que quando a ressonância não estiver disponível, quando o paciente não puder fazer a tomografia computadorizada, sim, ela pode trazer muita informação com alta especificidade. Agora, minha opinião, como radiologista, um não substitui o outro. Eles vão se complementar, até porque esse caso é um contexto clínico de urgência, né? Geralmente a ressonância magnética, os pacientes não estão na urgência. E até puxar um comentário para o Davi, né? Por exemplo, quando a gente pega, às vezes, essas hemorragias lobares e você não está muito certo se isso é angiopatia amiloide ou não, a gente começa a tentar procurar outras etiologias. Nem sempre a angiotomo e a angiorressonância conseguem elucidar esse diagnóstico no primeiro momento, né? E às vezes a gente manda esses pacientes para angiografia, né, Davi? Como é que é a sua experiência em relação a isso? Sim. Com frequência, quando tem uma lesão dessa, né, um hematoma lobar, é solicitada uma angiografia cerebral com subtração digital, né, que é invasiva, né, via femoral, para tentar ter certeza mesmo que é o padrão ouro para diagnóstico vascular, né. Mas lembrando que, em relação a TVC, a ressonância tem sensibilidade maior que a angiografia. Então, se estiver pensando em TVC, é ressonância, né? Que às vezes já aconteceu de me pedirem para excluir para TVC e o paciente já tem uma ressonância sem TVC. Então, pouco provável que seja, né? Então, Davi, deixa eu fazer uma para pergunta para MAV, você. aneurisma, fístula, é a angiografia o padrão ouro, né? Davi, mas nesse caso de angiopatia amiloide, me corrija se eu estiver errado, não tem nenhum achado de imagem angiográfica característica, é para você excluir outras etiologias, não é isso? Sim, angiopatia amiloide a gente vai ver nada. Tá. Provavelmente vai ser uma angiografia normal. Certo. Ótimo. Obrigado. E bom, é isso. Então, acho que é muito interessante. Um adendo que é interessante, que até nesses artigos aqui, nesse artigo eles falaram, que quando você não tem, né, esses dois juntos, que nós falamos, tem que ter junto a HSA e a hemorragia lobar com esse padrão digitiforme. Se não tiver,
o trabalho ele estudou só, por algum motivo ali do trabalho, ele estudou só HSA. Aí falando que HSA, aí cai bem a especificidade, obviamente, e não estudou só um hematoma lobar com aspecto digitiforme. Olha que interessante. Então, se tiver só um hematoma lobar com um aspecto digitiforme, vai pensar em angiopatia amiloide? Não tem essa resposta, não necessariamente. Vai depender muito do contexto clínico, porque esse padrão heterogêneo, quem lauda muito atomo com sangramento, vai lembrar que a gente pode confundir também com aqueles hematomas que nós falamos em expansão, né? Que é o hematoma que está com sangramento ativo, que dá muita heterogeneidade. E aí é um problema. Né? Como é que eu vou diferenciar um do outro se tiver só o hematoma? Não vou, eu vou só levantar uma possibilidade diagnóstica ali para o colega, falar, pode ser uma angiopatia amiloide, mas pode ter uma outra coisa também, entendeu? Então acho que isso é importante deixar. Mas se você tem esse padrão digitiforme com HSA, opa, angiopatia amiloide, acho que vai ser nosso primeiro hipótese diagnóstica. Caso bem legal, Tomás. Um caso que é interessante, né, esse leque diagnóstico diferencial. Você vê como que é bacana, né? A gente vê o ponto de vista diferente, né? Um ponto de vista neuroclínico inicial, geral, depois do neuroradiologista e do neurointervencionista, e Davi também é especialista em neurovascular, então ele traz muito mais, né, para essa discussão. Sim. E achei bem interessante um artigo muito recente, né? Sim, Um artigo que vale a pena ser discutido mais aí. Resumindo, então, 2018 foi publicado pela primeira vez os critérios e agora acabaram de sair esse mês, né? Acabaram de sair essa revisão que a gente está na tela, mostrando a acurácia, a boa especificidade, né? A importância da tomografia na angiopatia amiloide. Certo? Então é isso. Obrigado ao nosso seguidor que nos acompanha. Quem gostou, deixa o like, por favor. Obrigado, Davi. Obrigado, Vitor. Prazer estar com vocês aqui hoje. E com certeza vamos fazer muito mais discussões ainda. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, um abraço.